Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Galileu Galilei, que nasceu em 1564 e viveu até 1642, né? Ele que era membro de uma família da média burguesia, o seu pai era músico e comerciante. O Galileu Galilei nasceu em Pisa, mas ao completar 10 anos, mudou-se para Florença, onde fez os seus primeiros estudos. Por vontade dos pais, inscreveu-se na faculdade de medicina, mas pouco interessado por essa área de conhecimento, não obteve o título acadêmico. Sentia-se atraído, isso sim, pela matemática, que passou a estudar com sucesso sob orientação de Ostílio Ricci, discípulo do grande matemático Nicolau Tartaglia. Algumas notáveis invenções, por exemplo, a bilanceta, uma pequena balança hidrostática capaz de determinar o peso específico dos corpos, lhe valeram a nomeação para o cargo de professor de matemática da Universidade de Pisa, em que permaneceu durante 3 anos estudando particularmente o problema do movimento natural da queda. Em 1592, foi para a Universidade de Padua, em que ficou cerca de 18 anos. Em 1610, divulgou na obra Sidereus Nuncius, Mensageiro Celeste, as descobertas a que chegou graças à utilização do telescópio. Esse texto lhe conferiu fama imediata, mas atraiu a hostilidade de teólogos e de astrônomos aristotélicos. Voltando à Toscana sob a proteção do grão-duque Cosimo de Médici, escreveu em 1613 história e demonstrações sobre as manchas solares em língua vulgar para obter consenso em todos os ambientes. Iniciou o trabalho de propaganda das teorias de Copérnico. Esta atividade, especialmente as 4 cartas abertas endereçadas a Benedetto Castelli sobre as relações entre ciência e fé, provocou a denúncia do Santo Ofício e a admoestação pública do cardeal Bellarmino. Em 1623, escreveu o Ensaísta em 1632, depois da eleição do novo Papa Urbano VIII, que sempre fora benevolente com ele, escreveu o diálogo sobre os 2 máximos sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano. Foi novamente convocado pela Inquisição e obrigado a abjurar. Permaneceu em prisão domiciliar na Vila Médici e depois na de Arcetri, onde escreveu a sua última obra, né, Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre 2 novas ciências, publicada em Leida em 1638. As obras mais importantes, Mensageiro Celeste ou Mensageiro das Estrelas, em latim, de 1610, o Ensaísta, de 1623, o Diálogo sobre os 2 máximos sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano, de 1632, e Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre as 2 novas ciências, de 1638. Segundo ele, a Bíblia deve ser interpretada, né? E a linguagem do grande livro da natureza é a linguagem matemática. Qual é o problema? Que valor se deve atribuir à Bíblia? Pode existir oposição entre ciência e fé? A tese, né, em princípio não deveria existir discrepância entre as palavras dos profetas e a observação científica, posto que tanto a Bíblia quanto a natureza são obras do mesmo Criador. Porém, a discordância pode existir sim, uma vez que as Escrituras não são um tratado de astronomia e, além disso, os profetas, para se fazer entender, deviam levar em conta o nível cultural dos seus interlocutores, onde se conclui que as Sagradas Escrituras devem ser oportunamente interpretadas distinguindo o significado real do literal. Ao contrário, a natureza, que pode ser definida em um outro livro escrito por Deus, não pode dar origem a mal-entendidos. Não é a ciência que deve adaptar-se à Bíblia, mas a interpretação da Bíblia que deve adaptar-se às teorias dos cientistas. O texto que se segue é parte de uma carta enviada por Galileu a Benedetto Castelli, o seu discípulo predileto. Na verdade, não se trata de um documento particular, pois, para discutir o dedicado problema das relações entre ciência e fé, de grande atualidade depois das descobertas astronômicas produzidas pelo telescópio, Galileu voluntariamente escolheu o gênero literário epistolar, seja porque era menos comprometedor, seja porque essas cartas, copiadas e amplamente distribuídas no ambiente científico e cultural, cumpriam o papel hoje desempenhado pelas revistas científicas. Então, a Bíblia contém a verdade, mas pode ser mal interpretada, segundo Galileu. Quanto à questão geral levantada pela Sereníssima Senhora, parece-me que, muito prudentemente, ela tem afirmado que as Sagradas Escrituras não podem nunca mentir ou se enganar, sendo sua proposição absoluta e inviolável verdade. E só teria acrescentado que, se bem que as Escrituras não possam enganar-se, não se pode excluir o caso de se enganarem alguns de seus intérpretes e comentadores de diversas maneiras.
Então, para Galileu, nem sempre o verdadeiro significado de uma frase coincide com o sentido literal, né? Entre essas maneiras haveria uma muito grave e frequente, querer ater-se ao significado literal das palavras. Assim, efetivamente, não só se manifestariam diversas contradições, mas também se incorreria em graves heresias, até mesmo em blasfêmias, posto que seria necessário atribuir a Deus pés, mãos, olhos, além de sensações físicas e emoções típicas do homem, como a ira, o remorso, o ódio, até o esquecimento das coisas passadas e a ignorância das futuras. Então, para Galileu, os profetas empregaram uma linguagem figurada para fazer-se entender pelos seus contemporâneos. Como nas Escrituras existem muitas afirmações atendo-se às palavras, apresentam um conteúdo diferente do real, mas que assim são formuladas para se adaptar à ignorância do povo. É necessário, para aqueles poucos que merecem ser separados do povo ignário, que os comentadores exponham sensatamente o verdadeiro significado e expliquem igualmente os motivos pelos quais se utilizou uma forma particular para um determinado conteúdo. Então, para Galileu, a Bíblia não expõe verdades científicas, dado que as Escrituras, em muitas passagens, não só são capazes de transmitir conteúdos diferentes do significado literal das palavras, como tem necessidade de fazê-lo para fazer, né? Parece-me que nas discussões de caráter científico elas deveriam ser deixadas de lado. Então, segundo Galileu, a Bíblia e a natureza são obras de Deus, mas a primeira pode ser mal compreendida e a segunda estudada cientificamente. Portanto, em caso de controvérsia, é mais razoável confiar no que sugere a natureza e a ciência. Visto que as Sagradas Escrituras e a natureza têm a mesma origem no verbo divino, as primeiras ditadas pelo Espírito Santo, a segunda obediente executora dos desígnios de Deus, visto que estamos todos de acordo quanto ao fato de que nas Escrituras utiliza-se uma linguagem para que todos possam entendê-las, e que o significado literal das palavras é muitas vezes diferente da verdade absoluta. Visto ainda que a natureza é inexorável e imutável, de nenhuma maneira está interessada na explicação que os seres humanos, com seus limitados instrumentos, possam dar aos seus recônditos fins e aos seus modos de operar, porque nunca se afasta da lei a que está submetida. Visto, enfim, tudo isso, pode-se razoavelmente concluir diante daquilo que os fenômenos naturais ou a sensata experiência colocam diante dos nossos olhos, ou das deduções a que chegamos com rigorosas experiências, que não existe qualquer motivo para levantar dúvidas contrapondo trechos das Escrituras que aparentemente sustentam o contrário, posto que toda proposição das Escrituras não está vinculada à obediência rigorosa de uma lei, como é o caso dos fenômenos naturais. Então, para Galileu, muitas passagens da Bíblia devem ser interpretadas em sentido metafórico. Antes, se para o simples propósito de adaptar a capacidade de compreensão de povos rústicos e incultos, as Escrituras encobriram os seus dogmas basilares, atribuindo ao próprio Deus condições distantes e contrárias à sua natureza, quem poderá asseverar que, renunciando àquele propósito ao falar mesmo que incidentalmente da terra, do sol ou de qualquer outra criatura, elas tenham escolhido ater-se com maior rigor ao significado restrito e limitado das palavras? E Galileu continua, né? Para serem compreendidos, os profetas tiveram que se ater aos conhecimentos científicos da época. Ainda mais porque teriam afirmado a propósito dessas criaturas coisas muito distantes da disposição geral das sagradas letras. Coisas tais que, se apresentadas como verdades nuas e cruas, inevitavelmente comprometeriam o seu fim último, tornando o povo mais resistente a receber as mensagens que dizem respeito à salvação da alma. Uma observação científica natural é mais segura do que uma interpretação bíblica. Estando as coisas assim, e além do mais, sendo óbvio que duas verdades não podem estar em oposição entre si, é tarefa dos comentadores prudentes empenhar-se em descobrir o verdadeiro significado dos trechos das Escrituras conforme as conclusões a que se chega por meio da observação da natureza e verdadeiras e seguras porque evidentes para os sentidos ou deduzidas a partir de demonstrações metodologicamente irrepreensíveis. Em caso de divergência entre a Bíblia e a ciência, prevalece a observação científica, ou deve prevalecer a observação científica. E mais, posto que, como eu disse, mesmo se ditadas pelo Espírito Santo, as Escrituras, pelas razões citadas, apresentam em muitos pontos exposições cujo verdadeiro significado está muito longe do literal. E, por outro lado, também não podemos afirmar que, com certeza, que todos os intérpretes falam sob a inspiração de Deus. A mim pareceria mais prudente impedir a quem quer que seja de vincular todas as passagens das Escrituras, como se, em um certo sentido, houvesse a obrigação de dar as respostas verdadeiras aos fenômenos naturais depois que os sentidos ou as demonstrações científicas chegaram a conclusões contrárias. Quem quer impor limites ao engenho humano? Quem desejará afirmar que no mundo já se sabe do que existe para saber?
Então, as verdades que devem ser buscadas na Bíblia são de tipo ético e religioso, não científico. Sou de opinião que a autoridade das Sagradas Escrituras tenha se colocado como único objetivo persuadir os homens acerca de questões que, sendo necessárias à salvação e transcendendo as possibilidades da linguagem humana, não podiam, por outro saber ou por outro meio, se mostrar críveis, senão pela boca do Espírito Santo. Então, não existe na Bíblia qualquer doutrina astronômica, né, de astronomia. Não, mas não me parece que seja crível que Deus, que nos deu os dons do sentido, da inteligência e da linguagem, tenha desejado fazer com que deixássemos de lado esses dons para nos levar a conhecer por meio de outros instrumentos, principalmente das ciências, que recebam nas Escrituras um tratamento totalmente irrelevante e fragmentário. Esse é o caso da astronomia, que aparece de modo tão sumário que não são apresentados nem mesmo o nome dos planetas. Por outro lado, se os primeiros escritores sagrados tivessem a intenção de comunicar ao povo a verdade acerca da disposição e do movimento dos corpos celestes, não teriam falado tão pouco a respeito. Isto é o mesmo que não dizer nada sobre as contínuas complexas e admiráveis conquistas que caracterizam essa ciência. A linguagem do grande livro da natureza, né, o problema. Em que se deve acreditar quando a experiência contradiz a opinião de um prestigioso pensador? A tese é os dois célebres textos que se seguem, extraídos de um ensaísta, resumem o espírito da nova mentalidade científica. Filosofar não significa dar livre vazão à fantasia metafísica ou se atormentar sobre a correta interpretação de um trecho de qualquer autoridade, mas indagar a natureza para descobrir as suas verdadeiras leis. Isso só é possível adequando a mente humana ao específico caráter matemático e geométrico com que o grande livro da natureza foi escrito por Deus. A matemática, portanto, constitui a linguagem específica da ciência. Então é incorreto avaliar um texto baseando-se no prestígio do seu autor. Tenho a impressão de identificar em Sarsi a firme crença de que, para filosofar, precisa apoiar-se nas opiniões de algum autor célebre, de modo que, se a nossa mente não se casasse com o discurso de outra, tivesse que permanecer estéril e infecunda. E talvez imagine que a filosofia seja um livro, uma fantasia de um homem como a Elida e o Orlando Furioso, em que a coisa menos importante é se o que está escrito neles é real. Então a natureza também é um livro composto por Deus, né? O Sr. Sarsi. As coisas não são bem assim. A filosofia é escrita neste grandíssimo livro que permanentemente está aberto diante dos nossos olhos, fora do universo, mas que não pode ser entendido sem que antes se aprenda a língua e se conheçam os caracteres com os quais é escrito. Este livro, a natureza, é escrito em língua matemática. Os caracteres são os triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais é humanamente impossível entender uma palavra sequer. Sem elas, é como perambular inutilmente em um labirinto escuro. Então, a matemática é um instrumento das indagações físicas, segundo o Galileu Galilei. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.